Neste vídeo aqui eu quero contar para você quais são os 11 alimentos mais engordantes do universo. Opa, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Polesso, defensor da boa ciência e das verdades sobre emagrecimento e saúde. A gente está aqui agora para falar sobre alimentos que engordam, os alimentos que mais engordam, mais especificamente 11 alimentos aí no ranking que são os que mais engordam. Antes de pular para os alimentos, deixa eu te falar umas coisas interessantes aqui. Sabe, é muito difícil você engordar, ganhar peso, ganhar gordura excessiva comendo alimentos de verdade, praticando um estilo de vida alimentar correto, como o da alimentação forte que eu falo tanto, né? É muito difícil você engordar comendo alimentos de verdade. E tem estudos que mostram também que pessoas já testaram começar a comer forçadamente bem mais calorias do que elas precisam por dia. O metabolismo surpreendentemente se reajusta, a pessoa começa a gastar mais calorias automaticamente, sem se exercitar até mesmo, e o peso continua sendo o mesmo. Basicamente não muda o peso. O corpo é muito bom em manter a homeostase, né, que é o equilíbrio ao longo do tempo. Então, a mensagem é muito difícil você engordar excessivamente comendo esse alimento de verdade, praticando um estilo de vida alimentar correto, como o da alimentação forte, por exemplo. Agora aqui a gente vai falar um pouco sobre macronutrientes. O que é isso? Macronutrientes são 3, tá? Proteínas, carboidratos e gorduras. Só tenha isso em mente. E veja, nenhum deles, por si só, provindos de alimentos de verdade, é um grande engordador. Por exemplo, tem populações como os Kitavans na África, tem também os Okinawas no Japão, que eles têm uma população que tem uma ingestão de carboidratos bastante alta, só que carboidratos que são de comida de verdade, como batatas, etc, né? E essas populações estão no peso correto, estão com boa forma e são também saudáveis. Em contrapartida, a gente tem populações como os Maasai na África e os Inuitas, por exemplo, no norte, no Ártico, né? E essas populações basicamente não comem carboidrato nenhum e elas também estão em forma, também estão saudáveis. Então, basicamente, quando você tem uma alimentação correta, baseada em alimentos de verdade, seja uma alimentação mais generosa em carboidratos, como o pessoal da África, do Japão, ou mais totalmente focada em gordura, proteínas também, como os Inuitas, como os Maasai da África, você não vai ter problema em ganhar peso excessivo, não vai ter problema em ter doenças nesse sentido de síndrome metabólica. Agora, existe uma espécie de hack, meio que um hack, uma forma aí artificial, digamos assim, que engana o corpo, atrapalha o nosso metabolismo e faz com que a gente ganhe peso em tempo recorde. E esse hack é comer proporções iguais de gorduras juntos. Além disso, quando você come alimentos que têm proporções parecidas ou iguais de carboidratos e gorduras juntos, você começa a comer até você ficar fisicamente cheio, até você quase realmente explodir, porque eles zoneiam, além de zonear teu metabolismo, teu sistema hormonal, eles zoneiam também o funcionamento dos seus sensores de apetite, dos sensores de saciedade. Você perde noção da coisa e come até fisicamente não conseguir mais. Então esse é o hack, para você engordar em tempo recorde, em gordura. A melhor forma, ou a pior forma nesse sentido, é você comer alimentos que têm proporção parecida de carboidratos e gorduras juntos. Aliás, deixa eu te contar uma coisa que você vai gostar de saber aqui. Existe uma empresa que faz ração para rato, tá? Para ratos engordarem o mais rápido possível. É uma empresa focada nisso, porque ratos a gente usa muito em laboratório, né? Para testar várias coisas. E é interessante a gente, às vezes, engordar os ratos para ver o tipo de problemas que acontecem. Existe essa empresa que faz ração para ratos, como você pode ver na tela agora. É uma ração que é feita para engordar o rato em tempo recorde. Ele começa a ter todos os problemas que seres humanos obesos têm também, como síndrome metabólica, diabetes, etc. E adivinha qual que é a composição de macronutrientes dessa ração de rato para engordar? É basicamente a mesma proporção de gorduras e de carboidratos nessa ração, mantendo a proteína lá num nível médio mais baixo. É basicamente isso que faz essa ração ser tão engordativa, engordante nesses ratos. E deixa eu te mostrar um estudo bastante interessante agora, mas antes, só te perguntar,
Se você gosta desse tipo de informação, gosta de saber das verdades sobre saúde, emagrecimento, assim na lata, sem balela, focado em ciência, siga esse canal aqui, deixe seu like para você acompanhar os próximos vídeos. Semanalmente eu posto vídeos sobre esse assunto aqui, ok? Maravilha! Então vem na tela comigo esse estudo publicado em 2012 no conceituado Jornal Britânico de Nutrição e foi feito com rato. Você pode ver essas três linhas. A linha lá de baixo, está escrito Standard Chow Pellets, é basicamente a ração de rato normal, padrão, tá? Então a gente vê aí que os ratos começaram a engordar de leve, né? Não ganharam tanto peso assim. A gente vê a linha de cima, do meio, está escrito assim, Sugar and Fat, ou seja, carboidratos, que é açúcar, e gordura junto, no estilo western que eles falam, que é basicamente a alimentação moderna que a gente está tendo. Então foi uma ração mais adaptada, com mais gordura e mais açúcar. E os ratos ganharam muito mais peso do que a ração normal. E agora, para piorar, né, a última linha, a linha de cima ali, foi uma ração com açúcar e ainda mais gordura, né, ainda mais gordura. Isso turbinou ainda mais o ganho de peso desses ratos. Então isso é comprovadamente a forma mais rápida de se ganhar peso, ganhar gordura. Agora você pode perguntar, e você estaria certo em perguntar, por que a combinação de carboidratos com gorduras, ou seja, açúcares e gorduras, é a combinação que mais engorda? Bom, deixa eu te contar então. É porque quando você ingere carboidratos, açúcares, etc., são basicamente glicose. Glicose ou frutose juntos. Quando você ingere carboidratos, isso cai na tua corrente sanguínea e é transformado em glicose na maioria das vezes. Essa glicose precisa ser livrada da corrente sanguínea o mais rápido possível. O corpo não tem muitos estoques de glicose. Ele tem o glicogênio nos músculos, no fígado um pouquinho, mas de resto, esse açúcar precisa ser ou queimado nas células musculares ou precisa ser armazenado na forma de gordura. Mas o corpo precisa, quando cai um monte de glicose no sangue, a insulina é jorrada do pâncreas para se livrar desse açúcar o quanto antes, porque ele é tóxico se ele ficar circulando no sangue sem destino. Ou seja, caiu carboidrato no sangue, é prioridade para o organismo liberar isso. Agora, quando você come carboidrato e come gorduras ainda, o que acontece? Como o carboidrato é prioridade de ser queimado, essa gordura que você ingeriu junto vai tender a ser armazenada o mais rápido possível, porque o corpo não pode lidar com ela agora. O corpo precisa cuidar desse carboidrato. É por isso que quando você ingere os dois juntos, você potencializa a queima, o armazenamento de gordura. E isso acontece até no nível da mitocôndria. Mitocôndria é aquela organela que fabrica energia no corpo, o ATP, que a gente aprendeu lá na escola muito tempo atrás, né? Então, até no nível da mitocôndria, quando vem açúcar para a célula, carboidrato na célula, os mecanismos de queima de gordura na mitocôndria são desativados, porque ele está preocupado, o corpo, a mitocôndria, está preocupada em queimar aquela glicose antes. Agora que você já entendeu o porquê de tudo, eu espero que tenha sido útil para você, chegou a hora de a gente partir para a nossa lista dos 11 alimentos mais engordativos que tem. E adivinhe quais vão ser? Vão ser aqueles que têm uma proporção parecida de carboidratos e gorduras juntos, porque fisiologicamente é isso que mais engorda. E tem muitos alimentos deliciosos que eu vou falar agora. Provavelmente você adora vários deles, assim como eu e outras pessoas também. Mas vamos ver essa lista e depois a gente conversa sobre isso. Então o primeiro alimento aqui do ranking que mais engorda, primeiro dos 11, é o donut. O donut que é tão comum mais nos Estados Unidos, na América do Norte, aqui no Canadá também, mas no Brasil também tem o donut. O donut é basicamente uma massa, o que? Frita e com açúcar. Então é basicamente uma bomba de carboidratos, né? Açúcares, carboidratos, glicose, frutose e também óleo de fritura, óleo vegetal, pior ainda. Então uma combinação potente para se engordar. Talvez seja um dos alimentos que mais, talvez seja o alimento que mais engorde as pessoas, seja o donut, porque ele basicamente tem a mesma composição daquela ração de ratos que é feita para ratos engordarem em tempo recorde, né? Então, se você quer engordar em tempo recorde, donut parece ser uma ótima ração para isso. Depois, sorvete. Claro, sorvete é gordura e açúcar basicamente e outras porcarias também, né? Então, infelizmente, o sorvete também está nessa lista de alimentos que mais engordam. Depois, em terceiro lugar, a gente tem o brownie. Claro, o brownie é muita gordura com muito açúcar combinado. Isso vai te engordar muito rapidamente. Depois vamos para alguma coisa salgada, batata frita e chips, né? Essas batatas que a gente vê, os Ruffles da vida, né? Os Pringles da vida. Isso aí por quê? Porque batata é basicamente carboidrato, é glicose pura basicamente batata, e você frita aquilo em óleo vegetal ainda. Então você no resultante, naquela batatinha frita, sequinha, você tem um monte de óleo e um monte de carboidrato. Isso vai te engordar
muito rápido. O próximo, uma comida muito amada na América do Norte, que é o mac and cheese, que é o macarrão com queijo, né? Macarrão com queijo. Mas por quê? Porque você imagina, você tem macarrão que é basicamente glicose, é só carboidrato, e você, não importa se é integral ou não, tá? É basicamente carboidrato. E você coloca um monte de queijo por cima, que é em sua grande maioria gordura. Essa combinação vai fazer você explodir em gordura muito rapidamente. Próxima, essa vai entristecer muita gente, pizza. Claro, pizza, a massa da pizza que forma a maior parte da pizza é basicamente carboidrato, é farinha, carboidrato de alta, de rápida absorção, pouco nutritivo. Isso vai encher teu sangue de glicose, a insulina vai pro espaço e você tem o que em cima da pizza? Basicamente em toda a pizza, um monte de queijo, né? Queijo e outras coisas, gordura, azeite de oliva. Quando você come essas duas coisas juntas, né? O azeite de oliva, a gordura e o carboidrato da massa, você está explodindo seu corpo, está dizendo pro teu corpo o seguinte: armazene gordura o mais rápido possível. Então comer pizza, infelizmente, é uma má ideia se você quer emagrecer. Agora, você já experimentou a pizza low carb do Emagrecer de Vez? A pizza com massa de couve-flor? Há vários anos, na verdade, eu postei essa receita aqui no YouTube, então você pode procurar por pizza saudável emagrecer de vez. Você vai achar uma pizza com massa de couve-flor deliciosa e essa vai ser saudável, não vai te engordar. Próximo aqui, cookies. Cookies, esses biscoitos deliciosos. Os cookies também são cheios de gordura. Se você já foi no Starbucks, por exemplo, você já viu aqueles cookies gigantescos, deliciosos, com chocolate, farinha, açúcar e muita manteiga vegetal, margarina, na verdade, né? E óleo vegetal. É delicioso, mas engorda você em tempo recorde também. Agora vamos aqui para o penúltimo alimento, manteiga de amendoim. Mas espera lá, não é qualquer manteiga de amendoim. A manteiga de amendoim natural, que é basicamente feita com amendoins torrados e um pouquinho de sal, ela é, no mais, assim, no geral, saudável se você não é alérgico a amendoim, né? Não tem muito problema, é um alimento que é basicamente gordura, né? Agora, quando você compra no mercado a manteiga de amendoim, a pasta de amendoim, né, como a gente chama normalmente, ela tem adição de açúcar. Aí você tem um alimento que é riquíssimo em gordura e você coloca açúcar em cima dele e pronto. Ficou a combinação secreta aí para você engordar rapidamente. E por último, para finalizar aqui, chocolate ao leite. Sim, chocolate ao leite é gordura junto com açúcar. Mais uma vez você vai engordar em tempo recorde. Agora, uma boa notícia, você gosta de chocolate, assim como eu gosto também. Só que eu como chocolate não menos de 85% cacau. Você tem que se adaptar. Esse é o sabor do chocolate mesmo. 85% cacau, no mínimo. Você vai aproveitar o gosto do chocolate de fato, muito pouco açúcar e mais as gorduras nutritivas do cacau em si. Essa basicamente foi a lista dos 11 alimentos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já notou que na natureza não existem alimentos de verdade, alimentos naturais que contenham essas proporções engordativas de carboidrato mais gordura? Se a gente pensar, os alimentos são ricos em gorduras ou eles são ricos em carboidratos. A batata, por exemplo, natural, é rica em carboidrato, não tem gordura praticamente. O abacate é rico em gordura, não tem carboidrato praticamente. O coco é rico em gordura, praticamente não tem carboidrato. O brócolis, carboidrato fibroso, praticamente não tem gordura. Frutas são doces, mas não tem gordura. Então veja, a natureza já sabia disso. A natureza já sabia que você comer gordura com carboidrato junto é uma coisa que não é natural. Nosso corpo não sabe lidar com isso e isso engorda a gente em tempo recorde. Você quer virar um balão de hélio o mais rápido possível com gordura e ficar doente com síndrome metabólica e diabetes, você comer esses 11 alimentos vai te levar lá em tempo recorde. Agora deixa eu te perguntar qual desses alimentos é o teu favorito. Confesso, tomei na dúvida entre o brownie e a pizza. Bom, se você acha que você é especial porque você adora esses alimentos que eu citei e que você acha que não consegue viver sem comer eles seguido, eu vou dizer uma coisa pra você, na lata assim, ó, na lata. Você não é especial. Você não é especial. Você não precisa desses alimentos. E outra, esses alimentos agradam a todo mundo que é ser humano, até animais. Esses alimentos foram feitos para gerar prazer no cérebro da gente. E todos os seres humanos, todo mundo adora esses alimentos. Eles foram feitos para hackear o nosso cérebro, para gerar prazer na gente. Então você não é especial se você adora eles, tá? Eu também adoro. A diferença entre uma pessoa em forma e saudável, de uma pessoa obesa e com problemas, é que a pessoa saudável prioriza saúde, prioriza boa forma, prioriza estilo de vida saudável e não come todo dia esse tipo de alimento. Ao contrário da pessoa obesa que prioriza prazer e não
esses outros valores como saúde e como estilo de vida saudável. E por isso tá aí na situação que tá. Então é tudo questão de prioridades, tudo prioridade, né? Então é isso aí. Espero que tudo tenha sido útil para você até agora. E se esse vídeo aqui, né, fez você olhar e falar, pô, tá na hora de eu perder peso mesmo, quero perder peso, quero atingir meu peso ideal novamente, a melhor forma da minha vida. E você acha que tá na hora, você acha que tá preparado e quer tomar uma decisão para fazer isso, emagrecer de vez com hábitos comprovados pela ciência, eu convido você a participar do programa Código Emagrecer de Vez, programa de emagrecimento Código Emagrecer de Vez, passo a passo que se utiliza da alimentação forte para você chegar no emagrecimento agora em tempo recorde.